Olá, pessoal. Vamos estudar o Plano de Estudo Tutorado, volume 1, do segundo ano. Vamos lá? Atividade número 1. Quantas vezes a massa da molécula de glicose é maior que a da molécula de água? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a massa molar da glicose. Então, tá aqui, já coloquei para vocês. Deu 180 gramas, 180 unidades. A da água, 18. Então, a gente vai pegar e dividir 180 dividido por 18, dá 10. Então, a massa da glicose é 10 vezes maior que a da água. Atividade número 2. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as massas moleculares corretas das seguintes substâncias. Então, vamos observar. Da primeira, o ácido sulfúrico eu não preciso calcular. Por que que eu não preciso? Porque todas as opções estão com 98. Então, ele não tem diferença. Então, não tem necessidade de eu calcular. A segunda, H4P2O7, também. Todas as opções têm 178 gramas. Então, eu vou calcular a massa molecular da terceira, do sulfato de alumínio. Então, tá aqui. Sulfato de alumínio, a massa molar dele é 342 unidades. Então, eu já fico em dúvida entre a letra B e a letra D. Aí, eu sou obrigada a fazer a forma molecular da última substância. Então, vamos lá? Então, eu tenho o resultado de 544. Então, portanto, a minha opção correta é a letra B. Atividade de número 3. A massa de 3 carbonos, 3 átomos de carbono 12, é igual à massa de 2 átomos de certo elemento X. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em U é dado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 3 carbonos, 3 átomos de carbono, que é igual a 2 átomos do elemento X. E a massa do carbono é 12, então 3 vezes 12 é igual a 36. Isolando o X, X é igual a 36 dividido por 2. Então, meu X tem massa igual a 18. Então, a opção que a gente vai marcar é a nossa letra E. Atividade 4. Um químico possui uma amostra de cobre. A massa em gramas dessa amostra, sabendo que ela é constituída por 3,0,1 vezes 10 a 23 átomos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber que a questão está falando sobre o número de Avogadro, né? Que o número de Avogadro é um mol, né? Equivalente a 6 vezes 10 a 23. Como a massa do cobre é 64 e ela equivale a 1 mol, então ela vai valer 6 vezes 10 a 23. Na verdade, é 6,02, tá? Eu completei aqui. Então, 64 gramas está para 6,02 e X vai estar para 3,01. Então, eu vou multiplicar, isolando o X, vou cortar a base 10, porque tem multiplicando e dividindo, e vou encontrar o resultado de 32 gramas. Então, a nossa resposta é a letra E. Atividade número 5. O minério usado na fabricação de ferro em algumas siderúrgicas brasileiras contém cerca de 80% de óxido de ferro. 3. Quantas toneladas de ferro podem ser obtidas pela redução de 20 toneladas desse minério? Então, vamos lá. O óxido de ferro, a primeira coisa que nós vamos identificar é que ele é ferro 2O3, né? E a partir de então, o exercício está falando que é 80% de 20 toneladas. Então, 80% equivale a 16 toneladas.
Vamos calcular a massa molar do óxido de ferro, dá 160 gramas. E de ferro apenas dá 112 gramas. Então, temos 112 gramas de ferro por mol no óxido de ferro 3. Então, vamos calcular? Eu tenho aqui, ó, 160 gramas de óxido de ferro está para 112 gramas de ferro. E 16 toneladas vai estar para quanto? Para X. Então, eu vou multiplicar, isolando o X aqui, ó. 16 vezes 112 dividido por 160. Eu corto as gramas e vou ficar com a tonelada. Então, X vai ser igual a 11,2 toneladas de ferro. E assim encerramos a primeira semana do PET volume 1 do segundo ano.